Olá, pessoal, tudo bem? Utilizando uma ferramenta de BI, uma ferramenta de avaliação de negócio, de Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio, tentar explicar de forma simples algo que é um pouco complexo, mas que eu acho que tem bastante relevância e aí demonstra o poder aí de uma boa ferramenta, de uma boa gestão financeira, que uma ferramenta de BI pode ofertar para sua empresa, com o objetivo de esclarecer o sistema de repasse de verba, que é o que gerou as dúvidas de várias pessoas, se deve ou não deve abrir uma SEI para avaliar o contexto, a gente tem que entender como um órgão público faz suas compras, seus custos, planeja. Vou mostrar aqui numa tela como isso ocorre. As informações aqui apresentadas são todas frutas do portal de transparência e do próprio Tribunal de Contas, que disponibiliza de forma pública toda essa informação. É necessário que essa informação seja checada, avaliada, junto ao órgão. Eventual falha no processo de transição pode apresentar alguma variação dessa informação, afinal, são muitas e muitas linhas de processamento. E essa informação ela pode estar desatualizada, porque houve um envio de um arquivo mais novo, pode ter feito uma retífica similar ao que a gente faz com o imposto de renda. Então, todas as informações foram coletadas no mês de setembro de 2023, no portal de transparência da própria prefeitura e no portal do Tribunal de Contas. Então, vamos lá. Depois dessa explicação, vamos explicar como ocorre estabelece uma forma de pagamento dentro de um órgão público. Quando o órgão decide por fazer o pagamento, já fez todas as justificativas, ele emite um documento chamado nota de empenho, como se fosse para uma empresa privada um pedido de compra ou um documento relacionado ao planejamento da compra. Vou dar um exemplo nesse primeiro caso para ir direto ao ponto que a gente vai falar agora, do Instituto de Previdência. Então, há um planejamento. Uma vez planejado aquele custo, ele entra para o órgão como uma nota de empenho, ou seja, o empenho. Esse empenho, por N fatores e justificados, o órgão pode precisar ajustar ele um pouco para mais, um pouco para menos. Então, o próprio órgão lança no Tribunal de Contas um ajuste, ou acrescendo um pouco esse empenho ou reduzindo. Na ferramenta de BI, a gente já consegue fazer esse cálculo e traz aqui a informação já ajustada, com os acréscimos e decréscimos previstos no banco de dados. Então, nessa primeira linha, considerando o ano de 2023, foi projetado um custo, até o presente momento, de 30 milhões para o Instituto de Previdência. Nesse planejamento, o órgão público, ele foi lá e liquidou, ou seja, ele avaliou de tudo aquilo que ele tem que planejou o pagamento, entendeu que justifica pagar. Então, quando ele percebe que justifica o pagamento, ele liquida, não é pagar, é liquidar, é colocar no sistema que aquele pagamento pode ser efetuado. A execução de fato do pagamento é um outro processo diferente. Então, vamos ainda, antes de falar do pagamento, se fosse uma compra de um material, ou seja, o fornecedor vai receber uma nota de empenho, vai separar esse material, se for um serviço, já vai providenciar esse serviço e vai entregar o serviço ou material para a instituição pública. A instituição pública vai receber aquele produto ou dar aceite naquele serviço, vai interpretar se ele foi feito a contento. Tendo passado por esse processo, essa avaliação, ela vai dar o ok através de uma liquidação, ou seja, ela reconhece que aquele processo ele foi executado, está apto a ir para um processo de pagamento. Então, ela liquida do ponto de vista de sistema. Para esse sistema aqui, para essa avaliação aqui, a gente fez o seguinte interpretação. Dos 30 milhões previstos no Tribunal de Contas, o município ele deu o aceite de liquidação de 25.772.000. E o que ficou de diferença entre um e outro
o cálculo do próprio sistema, né, planejado pelo sistema, apresentou aqui um valor de diferença de 4.353.000 e alguns quebrados aqui. Então, esse valor ficou pendente a ser avaliado futuramente se é justificado ou não a liquidação desse valor, normal em qualquer processo de pagamento. Pulando agora de uma etapa, tendo definido um valor de liquidado, ou seja, adequado para pagamento, aguarda-se o fluxo de caixa, a gestão e executa-se o pagamento. E aí também é emitido lá, um parecer lá no processo, no portal de transparência, o Tribunal de Contas, que aquela dívida foi quitada, foi paga. Reparem nessa primeira linha aqui, um valor bem próximo do liquidado, ele foi pago. Ficou um haver aqui de 1.386 nesse caso. Como estamos falando em 2023, pode ser uma informação que ainda não foi executada, né, transferida para o Tribunal de Contas, ou pode ser algo que, por algum motivo alheio ao que a gente sabe, está aguardando aí um fluxo de caixa. A linha em si conta como foi para cada um dos processos de compra de qualquer órgão público, segue similar. O que a gente evidencia aí no caso do DataPrev? Percebe-se que houve um valor significativo. É o maior nessa linha de análise de 2023. Lembrando que 2023 é um ano que ainda não foi fechado, né? Se a gente fizer um cálculo e trouxer o histórico, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, vamos puxar aqui mais um pouquinho, 16, 15, 14. A gente vai pegar, vamos dizer assim, o histórico. Somando aqui o histórico e listando eles pelo de maior valor pendente de liquidação, ou seja, aguardando aí esse pagamento, a gente percebe que a folha de pagamento e o Itaprev, né, o Itaém Previdência, eles são os dois maiores, com um valor bem significativo. Volto a dizer, é necessário entender por que esses dois estão com esse valor expressivo. Mesmo se a gente eventualmente retirar o ano de 2023 da análise, e justificado, porque ele ainda não fechou, tem ainda uma movimentação a ser feita, repare que o valor pendente de liquidação permanece um valor significativo, em cima da folha de pagamento, de 17 milhões. Analisando pontualmente os 17 milhões, avaliando que ele é fruto de um recurso próprio, né, da administração indireta, e considerando que ele tem relação direta com o pagamento de salário, e outros aí vão ser alguns benefícios dentro da folha de pagamentos que nem sempre estão visíveis no portal de transparência, apenas pelas várias miudezas que podem existir, mas que estão ligados ao pagamento do servidor, encontra-se esse valor, 17 milhões. Então, analisando no tempo esses 17 milhões, percebe-se um padrão histórico. Então, nesse outro relatório, está evidenciado apenas o objeto lá dos 17 milhões alcançados da folha de pagamento, que tende a ser concomitante com a Itaprev. E por isso é necessário aprofundar a avaliação. Vou explicar aqui. No decorrer do tempo, os valores pendentes de liquidação, eles são demonstrados nesse gráfico. Importante perceber que alguns valores ele tem um proporcional. Nesse caso, exatamente a mesma grandeza. 1 milhão, 1,1 milhão está positivo e aqui está negativo, ou seja, em um trimestre ela foi considerada liquidada, portanto se tornou uma pendência de liquidação. No trimestre posterior, ela houve um pagamento na mesma efetividade. Isso vai acontecer aqui para frente, não com a mesma efetividade de tamanho. Você percebe valores maiores, mas a liquidação menor. E aqui, da mesma forma. Avaliando a série histórica,
percebe-se que o valor de pendência de liquidação quanto ao folha de pagamento, ele vem crescendo e dá uma pequena acelerada nesse crescimento no final. O ano de 2023 é um ano que justifica alguma variação, talvez não nesse porte, estamos vendo aqui, mas justifica porque é um ano que não está fechado. Porém, percebe-se que torna uma pendência repetitiva. E a avaliação dessa pendência é o objeto do questionamento. Se a pendência está sempre aumentando, pode ser uma informação incorreta, mas lembrando que a prefeitura respondeu à Câmara que existe sim um atraso no repasse, não é fruto da gestão atual somente, porém é importante também salientar que nos gráficos das informações obtidas no Tribunal de Contas, esse valor atual, ele aumentou. É importante também entender que o momento presente, por N fatores como aumento do salário base, como acréscimo dos servidores, do salário dos servidores no decorrer do tempo, os valores de repasse para a Previdência, eles aumentam também, da mesma forma. E, nesse caso, não está sendo possível observar que o gasto está sendo diluído e, em função da receita do município, por consequência, pago. Com toda essa avaliação, é possível entender que existe um motivo de preocupação. É importante também deixar claro que é previsto um atraso no repasse. Existe uma previsão de juros para esse repasse. Uma solução como essa, de BI, ele permite enxergar informações que não estão visíveis numa contabilidade da sua empresa, numa avaliação das receitas e despesas, que, por vezes, são custos infinitamente pequenos, né? E não permitem que no dia a dia você consiga enxergar. Somente quando você faz uma análise inteligente dos dados, é possível perceber. Percebendo uma curva que pode gerar um problema, é necessário sentar e observar pontualmente como resolver esse problema. E uma solução de BI é, muitas vezes, o que permite você enxergar mais cedo, antes que o problema se torne, de fato, impossível de ser resolvido. Espero que tenha ilustrado aí, trago uma ideia visual do que está sendo discutido e, caso tenha necessidade, no seu negócio, na sua gestão financeira, avalie, entre em contato com a gente